hoje, pastor, nós vamos falar qual tema? Hoje nós vamos falar sobre responsabilidade, né, que está no texto 2 Crônica 20, de 20 a 25, continuar aquele assunto desde ontem. E nós vamos falar sobre passos que podemos empreender para assumir a responsabilidade. Então nós vamos ver aqui no texto de 2 Crônica 20, de 20 a 25, fala assim: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram a Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar, mas 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Então nós vemos aqui uma questão, de Josafá confiando no Senhor e usando até o louvor, que numa forma de adoração ao Senhor. Podemos pelejar, delegar tudo, menos nossa própria responsabilidade. Simplesmente não podemos abrir dela. A vida de Josafá nos traz uma história de um homem que fez o que era correto. Consideremos os passos apropriados que ele empreendeu. Primeira coisa que Josafá fez ali, ele lutou contra o seu medo, Apesar de estar aterrorizado, não deixou que isso o paralisasse. Ele permaneceu suficientemente calmo para poder pensar. Tem um autor, uma vez que eu li sobre o livro dele, ele falou que a questão não é ter medo, é você mostrar que não está com medo. Dentro da situação, foi o que o Josafá fez, ele estava com medo, mas ele liderou, acreditou que o Senhor podia tomar essa questão na mão e ganhar essa luta para ele. E muitas vezes nós entramos em guerras que aos nossos olhos nós não vamos conseguir, mas o Senhor nos dá a vitória. Então nós temos aqui a responsabilidade dele, que é o que nós vamos colocar aqui. O que tinha na frente de Josafá? Tinha um exército muito grande, muito forte, mas ele confiava no Senhor dos Exércitos, nosso general dos Exércitos, que é o nosso Deus de Israel. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. E ele usou uma questão assim que eu achei muito forte, ele usou a adoração, E no meio dos louvores, a libertação, Então aquele que, eu vejo aí aquele versículo, em espírito e em verdade, Ele vem em espírito, ele vem com a unção, com o louvor, com a adoração. A adoração, ela quebra qualquer barreira. E eu vejo aqui Josafá usando isso. E Deus, Ele mesmo, fez com que todos ali lutassem até um contra o outro. E a vitória foi do povo de Israel. Então, nós louvamos a Deus pela responsabilidade. Eu achei assim muito joia essa questão da autorresponsabilidade, Entendendo que, ou seja, era uma situação temerosa, era uma situação desafiadora, mas ele entendia que ele tinha essa responsabilidade, Ele não fugiu da responsabilidade, nem transferiu para outras pessoas.
mas ele assumiu esse chamamento, esse encargo, né, e esse desafio, que foi um desafio, né, e enfrentou. Né, e eu vejo aí o retorno, ou seja, a quantidade de despojos, que eram muitos despojos após essa vitória. Né? E é interessante porque foi uma vitória que aos olhos naturais ele não teria como obter, né? Porque eram três reinos que se levantaram contra ele, e três reinos maiores do que ele, né? E o número do exército inimigo era muito maior, e isso consequentemente traz um despojo muito maior. Muito maior. Então foram 3 dias para esse despojo. Agora, o que me chama muito a atenção logo nesse primeiro momento é a questão do medo. Porque ele que é lutou o contra primeiro o medo. ponto. Ele lutou contra o medo. Porque você falou do medo, eu falo assim, ao primeiro olhar da gente, vem aquele medo, né? Porque, pensa bem, 3 reinos, o cara com um exército menor, lógico que vem o medo. Isso aí é normal, né, olha? É uma situação de avaliar próprias circunstâncias. Com certeza. Né? Então, qual é a circunstância? Eu estou vendo ali uma grande multidão que está vindo contra mim. O poder bélico deles é muito maior do que o meu. Então, isso realmente me leva a uma posição de temer. Eu não vou tentar um acordo de paz com eles, porque isso não vai funcionar mais, né? Não tem mais essa possibilidade. Porque a palavra de Deus nos orienta isso, né? Se você está indo em guerra com o inimigo, vê que ele é maior do que você, entre em acordo de paz com ele. Mas não era essa situação, esse acordo de paz não era possível. E aí, então, ele assume a responsabilidade, que é uma das coisas que, infelizmente, a gente tem percebido que tem faltado. Né? As pessoas têm dificuldade de trazer para si a responsabilidade e até mesmo o peso do cargo e da função que ele está ocupando. Exato. Então, nós vemos um punhado de desculpas, igual a gente já falou ontem, né? Não quer fazer, então, isso mesmo. Mas hoje a gente está focando a questão positiva. E o primeiro ponto é realmente, mesmo tendo uma visão clara do tamanho do obstáculo, eu não posso deixar o medo me paralisar. Eu preciso enfrentar esse medo. Porque se eu não enfrentar esse medo, eu já estou derrotado, e nem é pelo meu inimigo, já é por mim mesmo. Exatamente. Então, eu já me venci, né? Eu fui derrotado por mim mesmo. Quantas pessoas vivem essa realidade? Né? Exatamente. Outra coisa, né? Ele, como líder, que aqui, né, nós colocamos aqui que, apesar de estar aterrorizado, mas ele, o que ele fez? Ele falou assim, vão louvar porque, né, Deus é benigno. Né? Então ele colocou assim, louvamos ao Senhor porque Ele é benigno. E Ele vai, né, caminhar por nós, vai vencer por nós. Então assim, ele motivou o povo, mesmo aterrorizado, ele não demonstrou que estava e ainda motivou, que eu acho isso aí bem forte. Pensa bem, um cara com medo, sabendo o inimigo que tem, e ainda traz uma motivação para o grupo que ele está com ele, isso é bem forte, né? Tem que ter muita estrutura emocional nessa hora para poder segurar essa barra. Eu vejo assim. Né? Então, e foi e ganhou, né? Só chegou lá e pegou o que sobrou e levou embora, né? Que era muita coisa, né? Muita coisa. Então, glória a Deus por isso, né? Uma outra questão interessante com relação ao medo, a gente que trabalha muitas vezes à frente um processo de libertação, a gente se depara com algumas situações que a gente não gostaria de se deparar com elas. Né? Então, manifestações demoníacas que podem acontecer, situações que de repente a gente sabe que não é apenas alma e não é apenas uma situação patológica que precisa de uma intervenção. E eu, apesar de trabalhar com libertação durante muito tempo, tem uma coisa que eu não gosto de manifestação demoníaca, e eu não tenho nenhum receio de falar que eu tenho medo de demônio.
Agora, o medo não pode me paralisar e nem roubar a autoridade que eu tenho em Cristo Jesus. Sim. O fato de ter medo até me preserva. Aí é uma coisa. Mas ele não me paralisa. Por quê? Eu não preciso, mesmo tendo medo, ele não sai, não é por causa da minha coragem. Ele vai sair por causa da autoridade que eu tenho no nome de Jesus. Ele não sai porque eu sou bonzinho, porque eu comi ou deixei de comer macarrão. Né? Ele vai sair porque eu estou usando a autoridade do nome de Jesus. Eu estou debaixo de uma autoridade. Então, isso é importante, com certeza, né? Nesse entendimento. Ele venceu o seu medo, mas ele foi, não no seu próprio nome. Sim. Ele não foi adorando o Josafá, ele foi adorando Deus vivo. Deus vivo. Né? Ele entendeu que Deus ia pelejar por ele, porque Deus deu uma palavra para ele, né? Nessa peleja não tereis que pelejar. Exato. Ok, se eu não tenho que pelejar, eu já posso então glorificar o Senhor pela vitória. A gente até vê que muitas pessoas aí batem a cabeça na parede porque assim, o Senhor fala, vai que eu sou contigo, vai que eu vou ganhar essa batalha para você, e a pessoa vai e vai com as mãos. Se ele entra aqui com o exército, ele derrotava. Ele era derrotado. Sim, era derrotado. E ele confiou naquilo que o Senhor falou com ele. Essa peleja já está ganha, já está. Quer dizer, Deus falou, isso aí você pode ficar tranquilo que eu já te entreguei isso aí. Né? Agora, muitas vezes Deus fala com as pessoas assim, olha, você já tem essa vitória, agora é só esperar. Muitas vezes as pessoas vai com as mãos, né? E depois reclama, não deu certo, mas Deus não falou com você? Exato. Que já tinha tomado isso nas mãos dele, então confia no Senhor agora e deixa caminhar, não é? Agora, que é um desafio, né? Não, é que ele estava aterrorizado aqui, né? Vamos e venhamos. Né? Vencer o medo, né? Tem que vencer. Tem que vencer. Então, o medo, o medo ter a responsabilidade da situação, assumir a sua parte e não deixar que isso venha, né, paralisar e, de alguma maneira, impedir uma iniciativa. Porque você ter uma iniciativa tendo que lutar com o próprio medo é uma situação. Não é fácil, não. É uma guerra interior muito forte que a pessoa tem no momento daquilo que ele está entrando. E hoje, né, aquele tinha um exército, né? E também havia um outro exército aqui, o mundo espiritual também. Sim. Que a gente luta, né? Com o mundo espiritual e com as pessoas também. Então nós temos duas guerras para serem vencidas quando entramos em certas batalhas. Então eu tenho que crer que Deus, ele está ali conduzindo todas as duas, né? E trazendo a vitória para mim. Não é fácil, né? não. Não é fácil, né? Não é fácil, tem hora que você ajoelha para orar, você entra numa guerra. Assim, guerra. Mas no fundo, a pessoa mesmo não está acreditando naquilo. Não é? Não acredita. Quantas vezes a gente faz uma oração que a gente está... Muitas vezes já aconteceu comigo, a gente está orando, mas lá no fundo, assim, você está orando, mas... Aquilo sabe, por outro lado, parece que a coisa não vai acontecer, parece que tem que acontecer dentro da gente. Né? Tem que quebrar esse medo. Muitas vezes a nossa incredulidade ou mesmo nosso medo diante de certas situações. Mas quando a gente é transparente no sentido de exatamente o que nós estamos sentindo para o Senhor, sabe, diante do Senhor nós não precisamos ser fortes. Diante do Senhor nós temos que ser nós, não é? Então, assim, e sermos verdadeiros diante de Deus. Senhor, eu estou amedrontado. Senhor, o meu coração, o meu interior está tremendo diante dessa situação. Porque se o Senhor não intervir, eu não tenho nada para fazer. Não é? E não adianta eu aparentar que estou sendo forte, mas o meu interior está totalmente desequilibrado. Não é? Então, a nossa oração, ela precisa ser uma oração que ela precisa sair das nossas entranhas. E a única forma da oração sair das nossas entranhas é sendo nós mesmos e nos despindo, né, totalmente na presença do Senhor. Senhor, eu estou me sentindo assim, estou me sentindo fracassado nesse momento, estou me sentindo, sabe, sem condições alguma de enfrentar isso. Porque se o Senhor não for por mim, não tem condições alguma. Não é? Então, muitas vezes a gente quer ser, sabe, até mesmo nos nossos momentos de intimidade com Deus, nos momentos a sós com Deus,
A gente quer fazer aquela oração, aquela coisa de como se, sabe, a gente está tentando convencer Deus que nós merecemos o que a gente está pedindo. E, na realidade, não é? Então, às vezes nós não merecemos, mas a gente vai diante do Senhor porque sabemos que dele procede a palavra de vida eterna e a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, por isso que nós podemos confiadamente chegarmos no trono da graça e ali depositarmos tudo aquilo que temos e o que não temos também, né, para receber dele a resposta. Antes de entrar no segundo tópico aqui, achei interessante que ele falou assim, ele permaneceu suficientemente calmo para poder pensar. Né? Muitas vezes essa calma tem que ter, você tem que parar para pensar, porque muitas vezes a mente vem tanta coisa e se você não acalmar ali naquele momento, você não vai conseguir pensar. E foi o que ele fez, ele ficou calmo para poder pensar. Aí o que entrou no segundo tópico aqui? Buscou o Senhor antes de fazer qualquer coisa. Buscou discernimento, orando e pedindo sabedoria a Deus. Então o que ele fez? Quando ele parou e acalmou, aí o que vem na mente dele? Buscar a Deus. Ele buscou e qual foi o pensamento dele? Senhor, me dê discernimento. Né? O que eu vou fazer com essa situação? Qual atitude que eu devo tomar? Você entendeu? Hoje de manhã eu estava orando e eu ia abordar um assunto. O Espírito Santo falou comigo assim, não aborda. Aí eu não abordei. E depois eu vi o resultado positivo de não ter feito. De eu não ter abordado. Você entendeu? Assim, então, na hora o Senhor me falou e eu vi a voz do Senhor. Então, né, depois eu vi o resultado, eu falei, nossa, se eu tivesse ido por mim mesmo, eu teria, né, saído mal. Nossa, não é? Guerra, só um minutinho. Tá. Nós temos a participação ao vivo do Daniel, aqui de Belo Horizonte. Bom dia, Daniel. Opa, caiu. Ok, torna a ligar, Daniel, viu? Torna a ligar que nós estamos aqui para ouvir você. Sim. Esse aqui, ó. Buscou o Senhor e pegou sabedoria. Esse é o ponto fundamental, né? Porque se você está em uma posição no caso, vamos pensar nessa pessoa, Josafá, como o líder do povo de Deus. Sim. Então, o entendimento que ele precisa ter é que aquele povo não é dele, aquele povo é de Deus. Ele está em uma função de liderança, mas ele está debaixo de uma unção e uma autoridade de Deus. Se há uma situação difícil e ele precisa assumir qualquer responsabilidade, essa responsabilidade precisa estar endossada por aquele que lhe deu autoridade. Autoridade, exatamente. Não é? Então ele, como líder do povo de Deus, ele não poderia tomar uma atitude que não fosse uma atitude endossada por Deus, que foi quem o estabeleceu naquela posição. Amém. Então essa é uma questão de maturidade e há uma responsabilidade aí. E aí é uma coisa muito interessante, Guerra. Josafá, nesse momento, ele demonstra uma responsabilidade na função que ele tem diante do povo. Sim. E também na função que ele tem diante de Deus. Ele tem uma responsabilidade em relação a Deus, porque é Deus quem o colocou naquela posição de autoridade. Com E certeza. tem uma posição de responsabilidade em relação ao povo, porque o povo espera uma resposta dele e uma resposta que seja uma resposta de acordo com aquilo que vem de Deus. Exatamente. Então, ele tem que buscar a Deus. E é isso porque- que muitas vezes nós precisamos fazer. Se nós mesmo assumindo uma responsabilidade, a gente agir por conta própria, nós vamos cair naquilo que nós falamos nos programas anteriores, a questão da independência. Aí vai cair na independência. E a independência me leva ao fracasso. Com certeza. Eu posso até ter assumido uma posição, posso até ter sido responsável, mas a minha atitude não foi uma atitude positiva, foi uma atitude que me levou ao fracasso, porque agi na independência. Então a gente precisa... A independência, aí eu vou usar o quê? Eu vou usar o meu ego, né? Vou usar o meu ser,
Sim. Os meus pensamentos, né, que não são igual de Deus. Né, os pensamentos de Deus não são os meus, não é? A não ser que eu esteja na direção dele, igual aqui, ele consultou ao Senhor, e aí Deus, e buscou, eu achei interessante, que ele buscou discernimento. O que é a questão do discernimento? É eu discernir aquilo que Deus está falando comigo. E Deus falou com ele que aquilo ali já era uma guerra vencida. Falou, eu já defini isso para você. Então ele aquietou, só deixou acontecer as coisas. E muitas vezes o Senhor fala assim, olha, eu já resolvi esse problema para você. Agora você aguarde a resposta. E muitas vezes a gente fica com ansiedade. Não é ansiedade, né? Talvez a pessoa fale, olha, eu estou resolvendo isso para você aqui, a hora que estiver pronto, eu te dou uma ligada. Aí o que você faz? Você liga para a pessoa todo dia. Ô, já está pronto? Como é que está aí e tal? A pessoa até desiste de resolver o problema. Muitas vezes né? Agora Deus deu o discernimento para ele e uma forma de vitória. Ele falou, e nessa vitória aí você ainda vai ter lucro, que os despojos vocês vão levar, porque muitas guerras Deus proibiu de pegar os despojos. É verdade. Não é? Deus proibiu. Nessa não, o Senhor falou, pode catar tudo e levar tudo. Deixa nada para trás. Não deixa nada para trás. Então, além da vitória, ainda teve um lucro ainda em cima disso, né? E muitas vezes nós podemos ver, nós vamos ter uma vitória e ainda em cima dela vem outras coisas que vem junto, né? Caminha junto. Qual é o outro ponto, Guilherme? O outro é o terceiro. Cercou-se de força. Não agiu sozinho, mas congregou o povo para informá-lo sobre o assunto. Não é? Eu vejo aqui, esse aqui, a questão da unidade. O líder saber, né, unir com o povo, né, que pôs aqui, cercou-se de força. Ele não agiu sozinho. Está na questão do, né, que o Rogerinho falou aqui, da dependência. Né? Vamos ouvir aqui a participação ao vivo da Maria Auxiliadora, daqui de Belo Horizonte. Bom dia, Maria Auxiliadora. Bom dia. Alô? Maria Auxiliadora? Alô? Não concluiu. Não completou a ligação. A gente tenta de novo aí que a gente vai conseguir. Pois não. Aí tem uma coisa muito interessante também, Guerra, quando ele não fica só, né? E isso é muito importante no contexto de você não se isolar. Assumir a responsabilidade não é trazer todo o peso para si. Isso. Tá certo? Tá certo. Eu vou trazer aquilo que compete a mim e eu vou assumir a minha parte. Mas há uma parte que ela não é minha, ela é do todo. E eu vou compartilhar a parte do todo com o todo. Segura que a Maria Auxiliadora está na linha, aqui de Belo Horizonte. Boa tarde, Maria Auxiliadora. Alô? Alô? Oi, sua ligação está baixinha? Muito baixinho. Agora dá para ouvir a senhora. Sim. Pois não. É porque o senhor fez um comentário lá na televisão sobre o diabo. Sim. É que o senhor tem medo, mas tem autoridade. Não foi isso? Sim. E eu não vou dizer que eu não tenho medo. Mas acontece que muitas vezes eu já orei para pessoas endemoniadas. E depois que eu termino, me dá uma dor de cabeça, uma opressão horrível. Sim. O que é que eu me libero? Eu libero o outro lado do diabo, eu fico cá não sentindo dor de cabeça, essas coisas. O que é que significa isso? É opressão? Sim, a opressão ela faz parte do processo, né? Faz parte do processo, faz né? parte do processo. Agora, os confrontos no mundo espiritual, sempre, muitas vezes, eles trazem algumas sequelas no natural, né? Porque é uma guerra, um confronto que está havendo, né?
Então, assim, muitas vezes o corpo ressente desse sentido, viu? Mas a gente vai poder aqui responder para a senhora bem corretamente, a gente poder expandir um pouquinho sobre isso, viu? Mas eu quero agradecer a sua ligação, viu? Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Um excelente dia para a senhora. Muito obrigada. Amém. Quando eu disse que eu tenho medo do diabo, né, medo dos demônios, no sentido mesmo de não querer que eles tenham uma manifestação e no sentido de ficar atento contra as próprias astúcias de Satanás, e a palavra de Deus nos orienta a ficar atento contra as astúcias de Satanás e contra as ciladas do inimigo e as investidas do inimigo. O medo, ele não é algo que pode nos paralisar, porque nós sabemos a autoridade que temos no nome de Jesus. Mas ele é algo que faz com que a gente tome determinadas precauções para que as investidas dele não venham contra nós. Então, por exemplo, eu sei que se eu for atravessar em qualquer momento a Avenida Antônio Carlos ou a Cristiano Machado e não olhar para os lados, eu vou correr o risco de ser atropelado por um carro. Por que que eu não atravesso sem olhar? Porque eu tenho medo de ser atropelado por um carro. Então, o medo muitas vezes é aquilo que vai nos livrar de uma situação que poderia causar dano, dor e até morte. Então, nesse sentido, nós precisamos sim temer, porque a gente precisa ficar atento contra as astúcias de Satanás. O que eu não posso deixar é que ele venha e me afronte. Aí é uma outra situação. Se ele está me afrontando, ele está afrontando, como diz Davi quando enfrentou Golias, o exército do Deus vivo. Aí é outra coisa, né? Agora, eu não posso também simplesmente achar que porque Jesus já venceu o diabo e que eu posso de qualquer maneira ir confrontar e enfrentar o diabo. Eu preciso estar numa direção clara de Deus daquele confronto e que aquele confronto ele é para o meu nível, inclusive eu preciso ter esse discernimento. Eu não posso entrar numa guerra espiritual que não está compatível ao meu nível de confronto. Então, tem determinadas situações que eu sei que eu vou simplesmente atirar no ar. Então, eu não vou atirar. Né? Então, chegar em determinado lugar e fazer determinadas coisas sem a direção de Deus, aí... sem estar preparado também. E ter assim, a questão da opressão é uma coisa que acontece. Sim. Né? E aí também a gente ora, intercede, repreende o nome de Jesus. É a tendência da opressão ela bater em reflexo. E também saber... Só um pouquinho, que nós temos a participação do Daniel aqui de Belo Horizonte. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, pastor. Tudo bem, querido? A paz do Senhor. A paz. Mais ou menos. Pode falar, querido. Pastor, gostaria de saber a respeito que eu tive alguns traumas nesses últimos dois anos, né? Eu tive traumas e esses traumas me Daniel, previou. Daniel, só um minutinho. Por favor, você pode baixar o volume da sua TV, que está dando interferência, por favor? Claro, agora sim. Tá jóia. Pode falar. Aí, pastor, eu tive, no dia 9 de abril, eu tive um surto. Sim. E onde me parece que me aprisionou e eu agora não me vejo nas condições de seguir em frente com a minha vida. Parece que eu tenho medo, tenho coisas que me paralisaram. Eu estou tomando remédio controlado, eu não tomava isso. Sim. Eu gostaria de saber a respeito como é que eu faço para me ter a libertação, para poder seguir em frente com a minha vida, pastor. Sim. Gostaria muito da ajuda dos senhores. Tá bom. Nós vamos orientar você agora pelo vídeo, viu?
Muito obrigado pela sua ligação, que o Senhor te abençoe. Um excelente dia. Amém, pastor. Obrigado. A paz, querido. Bom, Daniel, o seu caso, assim, a gente precisaria ter um pouco mais de informações, né, detalhes de tudo que aconteceu. E como você é aqui de Belo Horizonte, nós gostaríamos assim de convidar você a poder ir estar lá na clínica. E nós estamos ali pertinho da igreja, né, da Lagoinha, na rua Manuel Macedo, 1324. E nós estamos ali no horário de 8 da manhã até as 18. Então você pode ir direto lá nesse horário, dentro desse horário, para você poder preencher uma ficha de avaliação, né, de aconselhamento, para a gente poder então agendar e poder assim atender você e ministrar na sua vida, porque a gente sabe que as sequelas acontecem, muitas vezes efeitos do nosso corpo, né, por causa da somatização, vem medo, vem insegurança, né, em muitos casos precisa de uma medicação para poder ajudar nesse processo. Então, mas por outro lado também precisa desse acompanhamento espiritual e emocional para você poder, como você falou, ficar livre dessa situação, né? Então, nesse sentido eu não quero me alongar nisso, mas assim, a melhor coisa, já que você é aqui de BH, você poder então ir lá nos procurar de segunda-feira a sexta, sempre nesse horário de 8 às 18. Aí é só procurar lá na recepção a nossa recepcionista ali, que é a Márcia, e pedir ali uma ficha de aconselhamento. Aí depois de você preencher esses detalhes que tem e muitas páginas e muitas perguntas que são feitas para a gente poder ter uma visão mais ampla, né? Para a gente poder então tratar e te ajudar nesse processo, viu? Mas assim, não tarde em fazer isso, não. Vai logo, procura a gente para poder te ajudar já e para que você possa ficar livre disso o mais rápido possível, viu? Em nome de Jesus. E aí, Guerra, eu te cortei aquela hora? Não, porque só para aquela senhora... Ah, sim. Né, só dar eu não sei, talvez se ela, né, antes de fazer essa libertação, se ela reveste da armadura de Efésio e tal, se ela, né, é importante. Tem que ver isso. E depois também se ela faz a limpeza espiritual, né? Porque a gente não sabe, de repente a pessoa entra numa guerra, eu já vi muitas pessoas entrando em guerra espiritual, que é a questão que o Rogerinho falou aqui, que eu entendi o que ele falou, porque muitas vezes a pessoa entra e ela não está capacitada para entrar em guerra espiritual e realmente ela vai tomar cacetada. Não é? Vai apanhar. Então a gente tem que ter esse receio mesmo. Eu estou preparado para entrar nessa guerra? Eu estou preparado para enfrentar essa luta? Realmente a gente tem que ter essa cautela e ter esse receio mesmo e se preparar para entrar em certas guerras. Tem guerra que não é fácil, não. A gente sabe que o inimigo ele vem com muita força e a gente tem que saber como entrar nisso, né? Agora eu gostaria de falar aqui sobre esse próximo, que ele captou a visão. Ouviu a voz do Senhor até saber o que devia fazer. Isso. Entendeu? Eu vejo assim, você pegar todo o conteúdo, não ir pela metade, né? Ele ouviu tudo, até saber o final, o que ele devia de fazer. Muitas vezes as pessoas não esperam. Tem gente que é muito ansiosa e nem espera completar as coisas. Tem uns que até completam, né? Que a ansiedade é tão grande que eles até completam o outro e já resolve, né? Já resolve. Já resolve e já completa. Então, ele não, ele captou a visão e ouviu a voz do Senhor até saber o que devia fazer. E realmente fez. E deu certo. Não é? Então, eu acho isso muito importante, né? A questão da visão. Você ter a visão, saber que aquela visão é a visão de Deus, que aquilo é direcionado por Deus, e que está tudo pronto ali. Todo o conceito, toda a estrutura. O que eu achei tão tremendo dessa parte é a questão da visão, é um aspecto, e o outro aspecto é intimidade, relacionamento com Deus. Sim. Porque eu só posso saber exatamente riqueza de detalhes e aquilo que Deus quer que eu faça se eu tiver comunhão e intimidade com Deus. Porque senão a coisa não vai acontecer. Então, por isso, assim, não é chutômetro. Eu acho que Deus quer isso. Eu acho que vou por aqui. Não tem achômetro, né? Aí não então, isso ou você ouve
a voz de Deus ou você tem um direcionamento de Deus, senão não tem como, né? Então, por isso que eu acho isso muito importante. Uhum. E a questão da visão, Rogério, aí conectada com a questão que a gente estava falando antes, de estar associando outras pessoas. Então, nesse contexto, a gente falou aqui a respeito do carisma, né? A habilidade que a pessoa tem de trazer e agregar as pessoas. Se ela tem uma visão e essa visão é clara, ela Rogério, só um minutinho, deixa eu te cortar. Nós temos a participação ao vivo do Jonatas, do Rio de Janeiro. Então, boa tarde, Jonatas. Alô? Alô, boa tarde, Jonatas. Boa tarde. A paz do Senhor. Na paz? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Joia, pois não. Então, eu estudo com algumas meninas e elas tiraram uma foto esses dias e numa foto que elas tiraram apareceu um demônio na foto. Sim. E tem uma delas que estavam na foto que mexe com bruxaria, que frequenta Umbanda, ela até faz parte do negócio de bruxa solitária. Uhum. E tem uma dessas meninas que tá muito desesperada com medo, porque ela não conseguiu dormir, porque a outra, o celular ficou tocando sozinho de madrugada, sem colocar para despertar. E ela sabe que eu sou cristão, faz muita pergunta assim para mim, querendo saber o que fazer, que não sei o que. Ela falou assim, eu acredito em Deus. Eu falei assim, Deus é o diabo acredita, né? Claro. Então eu queria assim, uma estratégia para poder, como é que eu digo, para poder trazer, aproveitar isso, né, para poder trazer ela para a igreja, para falar de Jesus para ela. Tá certo. Tá bom, Jonatas. Obrigado por você ter ligado, viu? Nós vamos responder para você. Boa tarde. A paz, tchau. Mexer com bruxaria, o retorno. É um gancho que você está tendo muito bom na mão, né? Que é uma oportunidade que você tem para falar não apenas do poder de Deus, mas do amor de Deus. E esse é o ponto fundamental. Usar essa situação para falar do amor de Deus e do poder de Deus que está acima dessas coisas. Porque as pessoas, elas, mesmo falando que acreditam em Deus, como você falou, o diabo também crê, né? Mas tem uma diferença. O diabo crê e teme. E muitas vezes a gente só crê e não teme. O que falta muito em nós é conhecer o amor de Deus e conhecer o poder de Deus. São duas coisas distintas. E você está tendo a oportunidade agora de falar do amor de Deus para elas, porque elas já estão temendo o Senhor e já estão vendo que há um poder que precisa ser confrontado com uma outra força de poder maior do que esses. O próprio medo que elas estão enfrentando pode ser, inclusive, uma situação que o Espírito Santo esteja gerando nelas para que elas busquem ajuda. Elas não têm condição suficiente de lidar com essa situação. Então, apresente a ela o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus para com elas e o poder de Deus através de Cristo Jesus, e elas vão realmente, diante desse momento que elas estão vivendo, ficar muito mais receptivas a essa palavra de amor, sendo acolhidas em amor, né? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém. Nós temos a participação aqui pelo CAT, que é a Cristiane aqui de Belo Horizonte. E ela diz assim: eu não sou casada e meu cônjuge critica muito a Bíblia e é muito resistente. O que eu faço? Devo me casar e firmar minha união com ele ou devo largar tudo e seguir o Evangelho? Perguntinha essa aqui, hein? Essa perguntinha é complicada. Eu sou casado e meu cônjuge critica muito a Bíblia e é muito resistente. O que eu devo fazer? Devo me casar e firmar minha união com ele ou devo largar tudo e seguir o Evangelho? Okay. Olha, Cristiane, deixa eu te explicar uma coisa. Na realidade, hoje você vive uma união estável, né? Como você disse que não é casado. Então, você precisa definir. E essa definição, eu não vou dar essa resposta para você. Essa resposta é você que vai ter que buscar o Senhor e ver a resposta que você vai dar. Porque, na realidade, o que é mais importante para você? Mas você assumir um compromisso
com essa pessoa e você vive debaixo do mesmo teto com essa pessoa. Não é? Então, você quer investir nesse relacionamento, então você sabe o que você vai enfrentar. Não é? Primeiro que você conhece, pelo jeito você conhece a Bíblia, mas você já está errado, porque você está vivendo uma união estável, e união estável não é um casamento. Então você está vivendo um relacionamento que a Bíblia tem alguns critérios a respeito disso. Né? E pelo que a gente sabe das Escrituras, você está vivendo em pecado. Né? Então é uma situação que você precisa resolver mesmo. Então se você quer investir nesse relacionamento, você sabe que você vai ter um cônjuge que não conhece o Senhor e você vai ter que viver a vida de casado e orar e buscar de Deus para que esse homem possa conhecer o Senhor e você viver o Evangelho autêntico. Porque pelo que eu estou percebendo, não sei não é? Agora, você quer largar ele e ficar com o Senhor, é uma decisão que você vai ter que tomar. Não tem aqui, não disse você tem cônjuge, você tem filhos, quantos anos você já está vivendo junto. Existem sequelas, consequências. Toda decisão que você tomar em cima disso aqui vai gerar consequências. Né? Então, você tem que avaliar, sentar, buscar o Senhor, não é? E aí decidir o que você vai fazer. Porque qualquer atitude que você colocou aqui, decisão, escolha que você fizer, vai ter consequências para você. Já está tendo, espiritualmente falando, você já está tendo consequências, porque você está em pecado. Você está numa condição que precisa ser resolvida. Conhecendo a palavra de Deus, então, mais ainda um risco maior você está enfrentando, não é? Por conhecer as Escrituras e aí você consentir com essa realidade. Então, verdadeiramente é uma decisão que você vai ter que tomar no Senhor e assumir as consequências pelas decisões que você tomar. Toda e qualquer escolha gera consequências e aí é uma decisão que você tem que fazer diante do Senhor. Amém? Amém. Vamos lá no próximo, né? Que comprou a ideia. Ele se rendeu e começou a dar os passos que ele e a sua nação devia dar. É que muitas vezes a ideia vem, Deus até nos dá sabedoria, nos dá direção, mas eu tenho que aceitar essa direção. E ele comprou essa ideia. Deus passou para ele recebeu e colocou em prática. Não é que aqui fala, comprou a ideia, ele se rendeu e começou a já dar os passos em direção a essa ideia que Deus já deu ele, com certeza, com direção e tudo, e ele foi seguindo, já colocou em ação aquilo que Deus passou para ele. Né? Não engavetou, não. Né? Que muitas vezes Deus passa os planos, as pessoas engavetam, jogam na gaveta. Ele não. Verdade. Ele colocou, né, e falou, não, vamos levar isso aqui para frente, que isso vai dar certo. Isso. É de Deus, não é? Então vamos botar em prática. Né? Nós temos que colocar em prática aquilo que Deus coloca no nosso coração. Né? Eu achei muito importante isso aqui, dele comprar a ideia. É a questão do assumir mesmo. Né? Sim. Então, se eu assumir a responsabilidade... Cristiano aqui, você vai ter que assumir uma responsabilidade. Eu vou ter que ir até o fim. Eu não posso ficar no meio do caminho. Com certeza. Né? Vai... Então, sei que é minha responsabilidade. Eu sei que eu tenho que agir. Já busquei o Senhor, consultei o Senhor, recebi do Senhor a visão. Já consegui aglomerar ao meu redor e vender a visão para toda a nação. Agora todo mundo está comigo. Agora está. Agora eu não tenho outra opção. Né? Ou vai ou vai. Né? Eu estou aqui. E tem que ter muita segurança, por isso que aí vem a questão do medo. Para passar uma visão dessa para um povo, imagina como que o povo estava. Para ele passar essa segurança para o povo, olha, vai dar certo, Deus está nesse negócio, vai acontecer, ele tem que estar muito seguro, que não é fácil. Tem que estar muito seguro mesmo daquilo que Deus colocou no coração dele e daquilo que vai acontecer. Senão vai passar aperto. É a questão do receber a visão, né? Sim. Ele vai passar para o povo aquilo que ele recebeu. Então, ele recebeu a visão, não era simplesmente uma sugestão.
Era uma estratégia muito bem definida. Então, em cima dessa situação, vamos agir assim. Essa é a visão, esse é o plano e é aqui que nós vamos ter a vitória. E nessa questão também dele comprar a ideia e passar, eu vejo aí a questão da convicção. Né? A convicção de quê? De que realmente eu estou passando aquilo que Deus colocou na minha mão. Ele passa isso, é uma convicção dele, que Deus colocou e que ele vai poder levar isso à frente. Então, isso é muito importante dessa questão, né, de levar à frente. Agora, uma questão que também eu achei interessante, fala assim, ensinou o plano, não é? Reuniu homens-chave e deu as instruções sobre o que cada um deveria fazer. Quer dizer, ele pegou os homens-chaves ali, aqueles que eram cabeças, né? E que eram líderes, e passou para os líderes aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Né? Quando você começou a falar isso, eu lembrei de uma situação que, quando eu ouvi, eu tive que rir, porque saiu nos jornais, né, de que as contas da nação não foram fechadas. Sim. Né? Sim. Então, e o Tribunal de Contas deu um prazo para que o governo estabelecesse uma nova prestação de contas. Sim. Né? Que já é um caso inédito. Com certeza. E imediatamente depois se coloca de que a pessoa que está na função de governo não tem responsabilidade com isso. Quem faz as contas, né? Quem Eu faz as tive que despesas. rir. Porque Eu não consigo entender como que eu, que assumo uma responsabilidade e uma função, que coloco pessoas chaves em cada uma dessas funções, porque eu tenho uma visão, eu tenho um projeto, a coisa não dá certo e eu não tenho nada com isso. Nada a ver com isso. Não tem lógica. É ilógico, né? Eu não consigo, eu concordo que eu sou muito leigo, sou burro, mas isso realmente ficou no nível da minha burrice. Eu não consigo entender isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.